Solicito ao seu secretário que faça chamar dos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito seus vereadores se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Convido para dar entrada ao plenário o prefeito municipal, Joaquim Nascimento. O diretor do Departamento de Contabilidade, José Carlos de Almeida. O chefe de gabinete, Dorival Zampier. Tem mais uma, tem a outra também, você apresenta. Quero registrar também a presença do assessor de comunicação, Gilson Dorino de Paiva, diretora do Departamento Jurídico, Fernanda de Martim Gama Carvalho Simas, chefe da Divisão de Recursos Humanos, Bruno Gomes Vitarello, diretor do Departamento de Fazenda, Lilian Mancini Carnivale, a qual eu convido também para fazer parte do plenário, Lilian. Chefe da Divisão de Contabilidade, Igor Carnivale de Oliveira, assessora de Controle Interno, Renata Faza de Almeida, diretor do Departamento de Educação, Giovana Rodrigues Cabral, chefe da Divisão Médica Odontológica, Daniela Rocha Pita, coordenador do CAPS, Igor Lochato Piscininho Teixeira, diretor do Departamento de Agricultura, Maurício dos Reis Domingos, chefe da Divisão de Transporte, Alexandre Paiva de Souza, diretora do Departamento de Promoção Social, Delfina de Martim Guedes Carvalho Costa, coordenadora do CRAS, Luana de Liz Rabelo, Rosilene dos Santos Cruz, diretora da Escola Municipal Luci de Castro, Laila Rosa da Conceição, diretora da Escola José Maria Manso, João Bosco, Departamento do Meio Ambiente. Também registrar a presença de Alberto Siqueira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Regina de Oliveira Nascimento, presidente do Conselho do Idoso, Antônio Jorge Fonseca, consultor da Prefeitura, Maria Geralda Soares, presidente do CMDK, acompanhado da Vera, conselheira, Fernanda Nascimento, vice-presidente do Conselho do Idoso, também presenças da Raquel e da Guiomar, que são farmacêuticas da Prefeitura. Essa audiência pública foi solicitada pelo Executivo sobre a Prefeitura Municipal através do ofício número 359/2014 e convocada no dia 24 de setembro de 2014, tendo como finalidade a apresentação do orçamento para o exercício 2015. Caso algum presente quiser fazer algum questionamento, é só usar o microfone que vai estar disponível aqui. Convido o senhor prefeito municipal para iniciar a palestra. Boa noite, senhor presidente, senhor Otávio, demais vereadores, senhoras e senhores. A reunião hoje é para poder fazer uma apresentação em audiência pública da proposta orçamentária que vai ser encaminhada para essa Casa Legislativa. Como estou dizendo, é ainda uma proposta, ela vem para casa para poder receber sua análise. Ela tem algumas instâncias que devem ser preenchidas e a gente ainda continua tendo alguma dificuldade justamente na questão da otimização do prazo para que a gente possa estar fazendo o encaminhamento e a devida entrega para alguns órgãos de controle para que possam também estar participando e opinando do orçamento. Mas é importante registrar que, como eu disse, a proposta vem encaminhada para cá e aqui a casa também é suscetível a receber todos os encaminhamentos e até mesmo por proposta do próprio Executivo, se houver alguma situação que necessite algum tipo de mudança. O Conselho de Saúde Especial recebeu a proposta na sexta-feira à tarde, eu acredito, tenho certeza que ainda não houve tempo suficiente para poder fazer uma análise mais detida do assunto, e aí dentro dessa ótica eu já registro que ainda
Durante o curso do processo, a Casa Legislativa nunca se furtou a isso, não vai se furtar, até mesmo pelo trabalho em parceria, a gente poder estar estudando qualquer questionamento, ponderação, sugestão, supressão, acréscimo, desde que esteja contido ali dentro daquela nossa legislação determina e contemplou nas nossas leis mais genéricas, né? E agora tratando especificamente do orçamento. Eu não tenho nenhum conhecimento técnico específico para poder esmiuçar todo o orçamento, mas como se trata de uma audiência pública e nesse momento o interessante é justamente trazer para a comunidade, para o coletivo, um conhecimento prévio, preliminar daquilo que vai ser verdadeiramente a execução orçamentária que a gente está propondo. Eu fiz alguns apontamentos de ordem mais pontuais, né? E havendo algumas dúvidas, eu peço ao presidente, peço licença à mesa, aos demais vereadores, que eu vou fazer uso da assessoria do Zé Carlos, que é o responsável aí pela execução, pelo acompanhamento, pela formatação direta da proposta orçamentária, da Lília, que tem o acompanhamento da execução orçamentária e que podem dar uma contribuição muito maior do que a minha se a gente partir para algum questionamento de ordem mais técnica que vai fugir aí da minha capacidade de compreensão, de discernimento e, acima de tudo, de explicação para a população. Bom, senhores, aqui nós vamos fazer uma apresentação prévia da proposta orçamentária que está sendo encaminhada para cá. Como a casa já tem acompanhado e algumas pessoas que estão mais próximas, inclusive da administração, têm vivenciado, inclusive os secretários, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande com a execução orçamentária, em especial esse ano, em virtude das mudanças da contabilidade pública que vem sendo gradativamente impostas. O tribunal passou para alguns mecanismos de controle muito mais eficientes e que estão exigindo da gente uma energia muito maior para poder fazer a manutenção e atualização de todos os requisitos necessários de acordo com os novos parâmetros fornecidos. A gente continua também, da mesma forma que os departamentos, sofrendo muitas das vezes com a escassez de gente para poder fazer todas essas demandas. O Zé Carlos trabalha com assessoria contábil terceirizada, com o suporte que a gente tem lá. A Lília contribui muito para esse processo, mas também com as limitações muitas das vezes de tempo, porque além da formatação da proposta orçamentária, ele tem que se ocupar das prestações de conta, do acompanhamento de todas as outras atividades inerentes à função dele, e isso muitas das vezes faz com que a gente perca um pouco na qualidade do tempo que a gente vai estar fazendo a apresentação da proposta orçamentária. A previsão de receita, em 2014, a gente tinha uma previsão de R$ 40.923.502. Em 2015, a nossa previsão é de R$ 43.894.101,45. A grande diferença é que, embora pareça que a gente esteja realmente com um orçamento maior, é que nós estamos fazendo uma inversão, colocando aqui no ano passado uma previsão de receitas de capital, que seriam aqueles recursos que viriam de um convênio, ficou orçado em aproximadamente R$ 1.100.000, e para esse próximo exercício nós estamos estimando, aí temos uma expectativa de uma arrecadação de algo em torno de R$ 4,5 milhões, o que vai fazer com que a gente consiga verdadeiramente dar uma maior vulto aos investimentos que estão sendo realizados aí, vão ser realizados durante o ano. A receita de 2015, a previsão geral é de R$ 46.154.770,43. A gente tem a aplicação aí, uma dedução do Fundeb de R$ 6.769.968,98, o que vai gerar para o município uma receita corrente líquida de R$ 39.384.801,41. A receita de capital, como eu disse agora há pouco, a gente tem alguns convênios que já estão aviados, né? A Giovana já tem alimentado e apto, dependendo tão somente da transferência do recurso pelo Fundeb, FNDE, do recurso para a construção da creche, algo em torno de R$ 1,5 milhão, e nós vamos inserir também a construção da Escola do Monte Alegre, no PAR, que é uma ação que a gente pretende fazer em parceria com o governo federal, porque existem algumas linhas específicas para esse tipo de financiamento. Tivemos um dificultador, que a gente está tentando agora eliminar ele, que foi a inadequação inicial do projeto ao terreno e depois aqueles requisitos necessários do FNDE. Nós vamos fazer algumas mudanças, ajustar esse projeto para que ele esteja mais dentro daquilo que o FNDE está apto a financiar, para que nós possamos ganhar em celeridade na execução desse projeto e apresentar ele no PAR. A gente tem aí tido a experiência de que as ações, uma vez bem elaboradas, encaminhadas, o Ministério não tem se furtado, o Fundo não tem se furtado de comparecer ao financiamento, e a gente fica na expectativa justamente da liberação desses recursos.
A creche está dependendo tão somente de uma última autorização para a transferência do recurso, e aí sim a gente partir para o processo, que é uma execução por adesão a um registro de preços, a uma ata da própria União, e o município vai fazer a transferência do recurso direto e o acompanhamento da execução da obra. Nós temos também, ainda para o ano que vem, que são emendas que foram apresentadas do deputado Júlio Delgado e emendas da deputada Margarida Salomão, que já estão contempladas nessa previsão de receita de capital. Tem também no orçamento uma previsão, da gente tentar obter aí junto ao BDMG uma linha de crédito de aproximadamente R$500 milhão para investimento em infraestrutura urbana. Nosso município ele tem uma condição muito boa em termos de endividamento e a gente precisa lançar mão desse recurso. É importante considerar que essas linhas do BDMG são destinadas especificamente para o fomento desse tipo de atividade e tem uma série de redutores, uma série de facilitadores, o que torna a linha de crédito muito atrativa e dá para a gente uma condição de verdadeiramente trazer o investimento sem gerar um comprometimento grande nas nossas contas. Para que essa operação de crédito possa ser realizada, existem algumas outras condicionantes que a gente precisa perseguir, nós já estamos trabalhando para poder conseguir chegar a ela, e depende também da aprovação da Casa Legislativa. É uma situação que a gente tem que trazer depois ao Legislativo, e tão somente se o Legislativo autorizar, é que a gente pode verdadeiramente contratar esse tipo de operação de crédito. Mas nós vamos fazer toda a parte que é de competência do Executivo e deixar apta a contratação, tão logo essas linhas sejam reabertas, e aí depois a gente vai estar encaminhando para casa, para que a casa ajude a fazer a análise de conveniência, e aí então a liberação. A gente está falando diretamente do BDMG, mas é importante falar que o BNDES também tem algumas linhas de financiamento de fomento. No entanto, o BNDES hoje está muito mais vocacionado para investimentos que superem a monta de 10 milhões. Não é o nosso caso ainda, então as linhas de menor monta acabam ficando vinculadas ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, que utiliza os recursos do BNDES. As transferências correntes previstas, no ICMS, basicamente FPM, ICMS e outros, em 2014 nós tivemos aí a previsão de R$43.006.786. Para 2015, aqui a gente já pode notar onde vai estar o problema que nós vamos enfrentar no ano que vem, que é uma diminuição da nossa receita. Essa previsão aqui foi feita com base naquilo que nós estamos executando e arrecadando nesse ano. Então há uma previsão severa na arrecadação com relação à queda da nossa arrecadação. Isso vai gerar alguns dificultadores para nós, vai fazer com que inclusive a gente mude algumas posturas, algumas condutas em termos de administração, E essa redução de receita hoje ela está vocacionada em especial no ICMS. A gente teve uma redução no VAF nos últimos anos. Graças a Deus a gente fez um trabalho, nós conseguimos hoje estabilizar. A previsão é de que nós não tenhamos mais nenhuma queda no nosso índice, mas a gente não sabe como vai ser a situação fiscal do Estado. Se o Estado tiver um comportamento diferenciado na arrecadação no geral, provavelmente a gente vai ter também uma redução aqui, porque o nosso recurso vai para o fundo e o fundo faz uma aplicação de N fatores, então ainda é uma situação que está por vir. E aí a gente trabalha sempre com uma perspectiva mais negativa, porque se houver o excesso, a gente consegue, de acordo com as possibilidades legais, contábeis, fazer a adequação e fazer a aplicação dos recursos sem nem gerar nenhum tipo de comprometimento. Mas é importante registrar e ressaltar para os vereadores e para a população que a gente já vem vivenciando e no próximo ano existe ainda a previsão de que nós tenhamos uma redução de receita comparada aos exercícios anteriores. Algumas das atividades, das mudanças, a gente já vem fazendo, porque isso, na verdade, quando você tem uma queda de receita, você tem um crescimento de outros índices, em especial de comprometimento pessoal, e isso faz com que a gente comece a adotar algumas medidas de cunho mais enérgico e também vão ajudar muito na própria gestão nossa. Às vezes as pessoas questionam por que o município está ficando sem dinheiro. O município continua com a sua receita alta, temos uma diminuição decorrente da diminuição da transferência de outro ente, mas a gente está conseguindo ainda conseguir algum equilíbrio. Nós hoje temos um problema com relação ao pessoal, mas para o ano que vem, com essa receita, a gente já está aí com algumas ações programadas para poder conseguir atender os mínimos legais. A saúde, o mínimo constitucional previsto é de 15%, nós estamos com uma previsão aí de aplicação de 27,49%, é praticamente o dobro, mas isso aqui foi feito, baseado no que a gente vem tendo de execução orçamentária. Nós, há muitos anos, não se consegue praticar nada a menos de 25%, é um investimento significativo, precisa se fazer um trabalho para poder ver se a gente consegue melhorar a aplicação desse recurso. A gente é muito penalizado muitas das vezes
na maioria das vezes, principalmente porque nós acabamos assumindo algumas responsabilidades que não são da nossa competência. Muitas das vezes a gente paga procedimentos de média e alta complexidade que não estariam adstritos a nós, pagamos medicamentos que não estão naquela padronização básica, e isso faz com que o nosso custo acabe aumentando muito. A nossa própria sala de estabilização, hoje, ela é para nós um encargo muito grande, porque Juiz de Fora acaba nos vislumbrando como uma unidade terciária, final. E acaba ficando muitos dos pacientes que deveriam estar aqui, tão somente ser removidos para Juiz de Fora, permanecendo um longo período aqui, recebendo medicação que muitas das vezes não é de competência da nossa própria unidade, exames de alta complexidade que não são de competências nossas também, mas que o sistema exige para que a gente consiga acessar as vagas, e são alguns dos fatores que vão estar gerando para a gente aí sempre esse crescimento. E além, é claro, do que se atende, do tanto que se atende, e acima, inclusive, do que a gente vê praticado em outros municípios do mesmo porte ou até menores do que o nosso. Na educação, o mínimo constitucional previsto é de 25%, a gente tem uma previsão aí de 29,88% de investimento, de gasto nesse exercício, acima daquilo que o mínimo constitucional. O Fundeb, a gente tem uma previsão mínima de aplicação, obrigação mínima de aplicação de 60%. A nossa previsão, só com os profissionais do magistério em termos de remuneração, é de alcançar 64,74% desse recurso. O gasto com pessoal, a previsão para o executivo é de 50,56%. A gente hoje está com um índice acima daquilo que o tribunal, que a lei de responsabilidade fiscal preconiza como ideal. A gente já está em estado de alerta, estamos adotando algumas medidas para poder fazer a contenção de despesas, regularização de quadro, principalmente já vislumbrando a diminuição de receita do próximo ano. Então é um processo que já iniciou e tenta tornar cada vez mais severo para que a gente consiga enxugar todas aqueles excessos que são possíveis, aquelas situações que muitas das vezes a gente deixava como uma liberalidade, algo que poderia atender de forma suplementar, e passar a tratar de uma forma mais objetiva com aquelas demandas de cunho obrigatório. Importante lembrar que aqui também nesse índice de pessoal a gente sempre sofre com ações de outros entes. Por exemplo, eu não sei se hoje a gente tem pessoas que recebem menos do que o salário mínimo, mas em janeiro a gente já tem a previsão de um aumento do salário mínimo, e se alguém tiver algum vencimento inferior, a gente já vai ter impactado. Nós temos por vir a necessidade de implantar, aguardando tão somente a transferência dos recursos pelo governo federal, do piso dos agentes comunitários de saúde, que também vai impactar, se hoje for aplicado, se tivermos que tirar exclusivamente com o recurso que nos é transferido, vai impactar também significativamente nisso aí. E tem também o pessoal do Conselho Tutelar, que está pleiteando uma adequação à legislação para que também possa ter garantido os seus direitos, e algumas outras situações que ainda estão por vir. Isso sem contar o crescimento vegetativo da folha. Com as progressões que são inerentes de acordo com o regime nosso próprio, a gente tem um crescimento aí que está vertiginoso, e o alerta que a gente sempre faz é que ou nós vamos adotar uma medida mais austera, ou num curto prazo de tempo, aqueles servidores que hoje são efetivos vão ter dificuldade de receber os seus salários, porque a folha está crescendo muito e nós não estamos tendo o mesmo aporte de pessoal e muitas das vezes de know-how que permita a gente fazer o acréscimo dos serviços. É uma situação preocupante e que num curto prazo de tempo não tem nenhuma previsão de melhora. Então apelo inclusive aos vereadores, a gente tem aqui uma proposta de emenda aqui modificando essa situação, para que a gente possa criar um fato novo daqui para frente, preservando os direitos adquiridos, mas daqui para frente adotando uma nova medida, né? E é uma situação que traz sempre uma preocupação muito grande para mim, que provavelmente, né, eu não vou vislumbrar no mandato que eu exerço, mas quem é efetivo, os servidores do município, num curto prazo de tempo, vão ter dificuldade de poder ter aí a percepção do seu salário. Isso vai gerar demissão, isso vai gerar desassistência, isso vai gerar uma série de outras atitudes que a gente tem que ter a serenidade e a austeridade suficiente para poder encarar isso. É um processo que normalmente vai gerar desgaste, mas é um desgaste que na verdade está sendo visto só de uma forma imediatista por aqueles que defendem um prejuízo. Na verdade, essa ação está contemplando a garantia de quem está e daqueles que vão vir de poder perceber os seus salários. É porque ali na previsão do município a gente já coloca a Casa Legislativa. Aí ali é do município. O executivo, então somente, da prefeitura, vamos dizer assim, seria de 50,56. Quando a gente engloba o município, a gente consegue unificar os dois poderes em torno ali do termo município.
Aí no confronto de despesa e receita, a gente tem uma despesa prevista de capital de R$ 5.579.400 reais. E uma receita de capital, que seria dos convênios, que eu já explicitei ali, de aproximadamente 4 milhões, meio milhão de possibilidade de contratação de crédito. E o desafio para que a gente consiga fazer os investimentos, e ali a gente está vendo que existe uma previsão ali de algo em torno de 1,5 milhão de investimento com recurso próprio, é otimizar o nosso custeio para permitir a gente alcançar esse 1,5 milhão de reais com investimento de recurso próprio. É uma situação que é possível, mas tem ficado cada vez mais apertada. Esse ano, por exemplo, a gente está conseguindo fazer quase a totalidade, para não dizer a totalidade, das obras com recurso próprio. Estamos fazendo aí o asfaltamento, fizemos algumas obras de drenagem, fizemos algumas ações mais pontuais, reformas nas escolas. Todas as escolas, à exceção por hora da Vila, já receberam algum tipo de intervenção para melhoria e adequação dos seus espaços físicos, né? E a gente está fazendo isso com recurso próprio. Amanhã, inclusive, será o pagamento do mês dos funcionários, e além do pagamento do mês, a gente vai estar fazendo o pagamento da primeira parcela do 13º, que seria pago em dezembro. A gente está antecipando essa parcela. É um recurso que está disponível e ocioso, a gente não vê razão para ele permanecer nas contas, então a gente já vai transferir ele diretamente aos seus titulares, para que a gente tenha aí, inclusive, uma diminuição da despesa no último mês, impactando diretamente na folha para a gente lá. Embora isso já esteja computado, depois vai ser diluído. Com relação às dívidas, o município é plenamente saneado. Gostaria de dizer aqui que, como dívida para amortizar, só tem um parcelamento da Copasa, que é um parcelamento antigo, e um parcelamento também do INSS, que é decorrência aqui da Câmara, mas que consta para o município. Isso vai girar no exercício algo em torno de R$ 75 mil. Com relação às subvenções, considerando que a gente vai ter aí um período de queda de arrecadação, a gente está mantendo as subvenções de acordo com a proposta que nós encaminhamos para cá, e aí a gente pede muita parcimônia no entendimento disso, porque tudo que se mexer no orçamento vai ter que se mostrar de onde vai tirar. E uma das coisas que eu pedi, e a gente fez um esforço muito grande para esse ano, é de até mesmo para evitar aqueles problemas de ordem orçamentária, para pegar a despesa de pessoal e fixar de acordo com o que nós executamos. Então a gente vai ter muito pouco para poder remanejar dentro das ações que estão planejadas. Então as subvenções vão ser uma situação dessa, que muitas das vezes a gente gera um pleito de uma entidade A ou de entidade B por mais recursos. Eu peço muita parcimônia para que a gente tenha condição de assumir compromissos execuíveis. Se houver futuramente uma melhoria, uma mudança, a gente pode rever, existem instrumentos legais que permitem a gente fazer essa revisão, mas a gente está trazendo hoje dentro de um patamar execuível e a gente tem a condição aí de cumprir. Na execução orçamentária propriamente dito, a gente fez a opção, considerando o que nós fizemos nesse ano, por elencar dotações mais genéricas. O que aconteceu no orçamento desse ano que passou? Nós acabamos elencando de forma muito estratificada as ações, e isso faz com que, num determinado momento, a gente tenha uma baixa execução orçamentária. Então, o que é a nossa intenção, e aí eu faço até um apelo aos vereadores com relação às emendas, que verifiquem se as suas emendas já não estão contempladas dentro de alguma ação específica do poder público. E eu peço esse entendimento, essa compreensão que a Casa sempre teve, de, ao invés de fazer a estratificação e indicação uma peça orçamentária daquela ação que ele deseja, trabalhar com a sua indicação, e a gente depois vai trabalhar com o reconhecimento dele de acordo com o seu pedido. Porque senão a gente vai começar a fazer algumas modificações na peça orçamentária, e esse desequilíbrio depois vai fazer com que a gente tenha muita dificuldade de matematicamente fechar as contas do ano aí, do próprio orçamento, até para aprovação final. A fixação de despesa de pessoal, conforme eu disse, vai ser de acordo com o que nós estamos executando nesse ano, né? E essa questão das emendas foi o que eu disse aqui agora há pouco. Em linhas gerais, essa é a apresentação da peça orçamentária, são características bem generalistas, né? Como eu disse agora há pouco, eu não tenho condição de fazer nenhuma estratificação mais precisa. Isso vai ficar a cargo do Departamento de Contabilidade e de Fazenda, quando for o caso da execução, e também da assessoria, que a gente coloca à disposição para poder estar conversando com os membros e técnicos da casa e a gente possa avançar nessa discussão. Uma situação que a gente gostaria de pedir aos vereadores também é que, dentro do possível, o quanto antes conseguissem aprovar o orçamento para nós. Isso nos facilita depois no encaminhamento das ações. Algumas dessas ações que nós temos, típicas do poder público, elas já têm que ser deflagradas já no primeiro dia do ano, e se nós tivermos o orçamento, a gente já pode, inclusive, dar início aos procedimentos
formais, como os processos licitatórios, já ainda no final desse ano, contemplando o do ano que vem. É uma tarefa árdua, árida, para nós, inclusive, que somos leigos, é sempre um pouco mais complicado, mas se a casa tiver a condição de nos auxiliar nesse trabalho, de facilitar, né, a gente vai conseguir aí avançar bastante, e para o ano que vem a gente tem algumas ações que acabam não ficando bem prejudicadas. De imediato a gente já tem aí a Folia de Reis, que é um evento que é feito logo no início do ano, a gente tem que fazer aquisições de medicamentos, já tem que fazer preparação de merenda, uma série de atividades que a gente não pode interromper, e muitas das vezes quando a peça orçamentária chega só no finalzinho do ano, isso acaba gerando um atraso para a gente teme que isso pode gerar um comprometimento depois no atendimento das demandas de uma forma mais específica. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essa foi uma apresentação de forma bem sucinta daquilo que vai ser a proposta orçamentária. Reitero aqui que as ações estão elencadas e estratificadas dentro de elementos macro. Então, se os vereadores tiverem alguma dúvida com alguma ação especificamente, eu peço a gentileza, diante de formular as emendas, conversem com os Zé Carlos para poder identificar, olha, eu estou querendo assim, e essa tal ação, onde que está? Ele vai identificar lá dentro do orçamento, a gente vai poder estar fazendo uma tratativa bem mais objetiva, pedindo sempre aí essa questão da parcimônia com relação a qualquer tipo de modificação que seja feita na peça orçamentária, porque isso depois pode gerar uma série de complicações para nós, né? Em especial aí uma demora muito grande. E a gente está à disposição depois para poder discutir, reiterar o pedido de desculpas, registrar aqui que o Conselho de Assistência Social acabou conseguindo fazer uma reunião extraordinária e aprovar, mas o Conselho de Saúde, como eu próprio reconheço aqui, não teve condição de adentrar na discussão do mérito, porque nós já mandamos para ele com um tempo extremamente exíguo, e eu peço desde já a liberalidade à Câmara que, havendo considerações, que as acolha, as aprecie, e de uma forma conjunta, né, junto com o Executivo, a gente possa avaliar a questão da pertinência, da necessidade, da razoabilidade daquilo que está sendo proposto. Por hora só, senhor presidente, muito obrigado. E eu vou deixar aqui a questão dos questionamentos, inclusive, se houverem, para o Zé Carlos e para a Lília, que o pessoal que tem uma capacidade técnica lá também. Muito obrigado. Eu quero registrar também a presença e convidá-lo, o vice-prefeito Joaquim Perota, a presença também do Geraldo Francisco Nascimento, diretor do Departamento de Cultura, e da Eva Cristina Leopoldo, de Epidemiologia. Zé Carlos, você quer fazer alguma complementação de informação? Vocês... Eu suponho a palavra aos vereadores, caso não queiram fazer uso. Vereadores. Ô, Zé Carlos, os vereadores não querem fazer, perguntar uma coisa. Prazo final amanhã, dia 30, para dar entrada. Sim, boa noite, sim. Já está mais ou menos... Já está mais ou menos, praticamente hoje ficamos por conta de fazer o fechamento para mandar para vir fazer essa audiência, só dependendo de acertar a mensagem, a lei, para encaminhar para quem amanhã. Ô, prefeito, Vossa Excelência disse aqui o tratamento com relação às emendas feito pelo Legislativo. A gente agora, dando entrada, a gente vai mandar para parecer jurídico e parecer contábil, e a gente vai conduzindo, ver se a gente agiliza o máximo possível, principalmente junto à Comissão de Finanças. Quando se falou em subvenção, a gente sabe que tem entidades novas, elas por acaso foram contempladas? Novas não, só manteve as que já estavam recebendo. Deixa eu te falar, Zé Carlos, não sei se poderia ter essa informação. Considerando que a LOA é uma das 3 peças orçamentárias e que os programas, ações aprovadas no PPA poderão estar na LOA, nos exercícios financeiros subsequentes. Você ter essa informação, quais as ações que não estão contempladas na LOA para 2015, as ações aprovadas no PPA e não estão na LOA para 2015? As ações, o que aconteceu? Como o prefeito já até falou, elas veio, praticamente todas as ações que teve para 2014, ela está indo para 2015. Só que, como em 2014 já foi tudo muito estratificado, então virou aquele baita orçamento, até para dificuldade, até da gente suplementar, fazer suplementação, tirar de uma dotação, passar para outra, às vezes pedir aqui até
uma solicitação de suplementação de dotações. Então, o que aconteceu? Nós optamos para 2015 juntar algumas ações em uma só, mas isso não quer dizer que ela está fora do orçamento de 2015. Ela vai constar lá. Simplesmente ela só vai ficar estratificada. O prefeito, eu acho que basicamente isso, a hora que as peças chegarem, é que as comissões de fato vão estar analisando. Eu estava verificando ali, acho que pelo menos tem essa redução essa queda da receita, em função do VAF, né? Isso. Que praticamente números inteiros, 1.600.000, né, de redução de 2014 para 2015. Como sempre a gente vem falando, quando a gente vai fazer a prestação de conta das metas fiscais, que para o exercício de 2015, quando sentou eu e a Lília para ver o levantamento do que poderia estar arrecadando, nós enxugamos mesmo, para que quando for vir aqui fazer prestação de conta de metas, não ficar aquela diferença muito negativa, aí nós enxugamos mesmo, para que mais mesmo na realidade do município. Eu acho que outubro, novembro, mais tardar até o final de novembro, a gente deve estar bem aprovado, né, vereadores? Passar para as comissões e a gente vai estar nesse intercâmbio de informações, que acho que a partir daí vai ter vários questionamentos no seguinte sentido, de estar pedindo informação do que a gente possa pôr para evitar o que foi feito em exercícios anteriores, das emendas. A gente tem um número, né, vereador Marcos? Número muito excessivo de emendas e a gente trabalhar nesse sentido de repente, contemplar uma ação sem entrar, começar a detalhar a emenda. Né? Como foi feito ano passado, para esse ano, me chamaram, a gente aqui veio, eu e a Lília, ficamos à disposição, explicamos, quer que faça a construção, uma reforma, não sei aonde. Mas aí viu que estava lá no genérico, estava ali, não ficou fora de jeito nenhum. Eu acho que deu certo e a gente vai reeditar. O que deu certo a gente tenta reeditar esse ano. Alguém gostaria de estar fazendo algum questionamento, alguma pergunta? Não tendo nenhum questionamento, o prefeito gostaria de fazer algumas considerações? Solicito ao secretário que faça a chamada final dos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente audiência pública e convido a todos. Nós vamos ter uma segunda agora, que é a prestação de contas do segundo quadrimestre da saúde. Convido a todos a permanecerem. Tem um intervalo de 5 minutos. Muito obrigado.